Eu sou Morgana Queen, já estive em muitos lugares, com vários nomes e vários tempos diferentes. Eu vou contar a minha história. Se quiser me conhecer, me siga e seja um elemental nessa jornada. A verdadeira paz não é apenas a ausência de guerra, é a presença da justiça. Me lembrei de uma história e quero dividir com vocês. Sempre estive ligada, em qualquer espaço de tempo, a lutas por justiça e paz. Esta passagem não é diferente. Estávamos, como sempre, em nossos afazeres. Éramos povos da terra, que plantavam e colhiam os seus plantios. Tínhamos nossos hábitos e costumes de maneira simples, com todas as atividades pré-estabelecidas. Tudo era feito em forma de rituais. Cuidávamos das terras e de tudo em nossa volta, pois todos contribuíam com as suas habilidades para mantermos nosso povo organizado. Nosso povo dividia as tarefas para garantir o sustento e todos tínhamos as nossas responsabilidades. Neste espaço de tempo eu era Cauê. Meu melhor amigo era muito habilidoso. Quando ele nasceu, foi tirado muito cedo de seus pais, era órfão. Mas foi acolhido por pessoas bondosas que tinham a tarefa de ensiná-lo as mais diversas atividades. Meu amigo cresceu e aprendeu muito da cultura de que foi adotado, mas jamais esqueceu as suas origens e lutava para nunca perder o timbre de suas raízes. Eu estava lá enquanto ele crescia. Nunca fui tão forte e inteligente como ele, mas seguia seus passos na medida do possível. E apesar de não ter a mesma força, tinha meus poderes que sempre auxiliavam a manter as situações da melhor forma. Nossas comunidades viviam em permanente conflito com as comunidades vizinhas e com outros povos que usavam até de força letal para nos oprimir e nos tirar de nossa terra. Era uma tarde ensolarada na América. Aquele dia, tivemos notícias de que estava se armando um grande conflito em nossa região, na intenção de nos expulsar de nossas terras. Como disse, éramos um povo pacato, acostumados a viver em harmonia com nossos semelhantes e com tudo que a natureza podia nos proporcionar. Mas com aquela informação de que uma batalha estava se formando, meu amigo José, forte e corajoso, organizou entre nós uma tropa de proteção. Além de experiente em batalha, José também era letrado. Todos seguimos as ordens de José, pois tínhamos a mesma convicção de que deveríamos proteger a nossa terra. Como os tutores que criaram José eram letrados, ensinaram-lhe a ler e ele pôde, assim, fazer um rabisco com uma estratégia que deveríamos seguir para o embate. O confronto estava planejado para dia seguinte, porém neste ínterim ficamos sabendo de algumas crianças que nadavam no rio e que estavam em perigo. José não poderia se ausentar dali, com receio de que seu plano não fosse funcionar sem ele na liderança, e me enviou para resgatar aquelas crianças. Eu sabia que José precisaria de mim, e desde cedo, fomos ensinados de que devemos lutar pelo direito aos princípios básicos com dignidade. Mas como havia sido escalado para salvar aquelas crianças, não pude deixar de ir. Montei em meu cavalo crioulo e segui em alta velocidade para o rio onde os pequenos se encontravam. Era bem distante dali, e quando cheguei lá, descobri que aquilo era uma artimanha dos adversários para me afastar da área da batalha. Não havia criança alguma. Então me dei conta de que deveria voltar o mais breve possível para ajudar o José. Utilizei minha supervelocidade e voltei para a aldeia, mas já havia se passado 1 hora desde o previsto para o início do confronto. Eu imaginei que haveria uma certa dificuldade de vencer os adversários, pois não possuíamos nenhuma artilharia forte. Lutaríamos com um tipo de disposição de tropas chamado meia-lua, que era quase uma regra entre os nativos, e outras tribos haviam conseguido vencer assim e ter sucesso. É uma formação de defesa e contra-ataque, onde concentra-se o grosso dos guerreiros na parte central, chamando a cavalaria pesada para o embate.
Enquanto ocorre isso, duas pequenas partes se deslocam a grande velocidade para os flancos. E ao decorrer da batalha fecha-se criando um bolsão, indo da meia-lua ao círculo fechado, usando flechas e lanças, bordunas e outras armas, levando o inimigo ao embate direto. Ocorre que esta estratégia estava selada comigo em um dos lados da meia-lua, que iria impor uma velocidade extraordinária e aumentar nossa chance de vitória. Mas eu não estava lá, e as coisas não saíram conforme o esperado. Quando retornei ao lugar do confronto, encontrei meus amigos da tribo ao chão, dizimados. Entre eles, estava João, que teve tempo apenas de se despedir e me dizer, para lembrar quem eu era, e que a força daqueles que têm lutado por justiça deveria ser um exemplo para todos nós. Foi uma batalha sangrenta e desumana. Mulheres, crianças e muitos heróis escondidos no meio de nós estavam ao chão. Uma cena lamentável. Embora eu tivesse muitos poderes, sozinho contra um exército tão poderoso, não poderia vencer naquele momento, então recuei. José não era de muita conversa, mas quando conversava, tinha um jeito de falar que cativava as pessoas à sua volta. Eu não fiquei ileso, fui impelido de uma grande vontade de justiça, exemplificado pela luta de meu amigo José. Recompus a tropa, com os guerreiros que restaram. Nos realinhamos e fizemos um novo plano para reconquistar as nossas terras. Não passou muito tempo, e colocamos nosso plano em prática. Fizemos tudo ao nosso alcance para tomar nossas terras de volta. Utilizamos o plano de batalha de José e conseguimos avançar com a devolução de nossa terra. Parecia que iríamos conseguir, mas os inimigos enviaram muitos exércitos além do que poderíamos esperar, pois as terras eram muito valiosas. Lá havia todos os recursos naturais que uma grande nação pode querer. Lutávamos com o coração para devolver a terra a quem de direito, mas fomos incapazes de concretizar o plano. Na batalha seguinte, já com todo exército em formação, minha luz se apagou novamente. Dos que ficaram, muitos foram capturados e dominados. Muitos foram obrigados a deixar aquelas terras. É certo que não conseguimos realizar o intento de permanecer em nossas terras, tampouco deixar de legado aos nossos descendentes. Mas a partir daquele momento da história, o nosso grande José ficou conhecido como herói da resistência. Ele não tinha muitos recursos, mas mesmo assim nunca fugiu da luta. E fez com que gerações futuras tivessem orgulho de suas origens. E mantivesse o espírito de justiça, ainda que para isso seja muitas vezes necessário guerrear em busca da paz. Gratidão por assistir. Se quiser conhecer outras de minhas muitas histórias, continue me acompanhando e me siga. Toda semana uma história diferente para se divertir. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser avisado dos vídeos novos e siga para mais episódios emocionantes. Acompanhe também nas redes sociais. Um abraço de coração. E não esqueça, seja um elemental, um sustentáculo da expressão da vida.